Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio Santos, sou agrometeorologista da Rural Clima e vim até aqui hoje para bater um papo com vocês, falar das previsões climáticas, agora para esses próximos dias, como vocês já estão vendo aí na imagem aí dos modelos do GFS e o MWF, que são os modelos americanos e europeu. Lembrando que essa é uma parceria entre a Rural Clima, a MD Commodities e também a Climatempo aí montando as previsões aí para vocês. Observem, tá aqui agora começando sábado, muita gente está se falando muito com medo aí de uma possível seca no sul do Brasil, principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul, afetando aí as lavouras de milho safrinha. Mas se a gente observar, isso aqui está se a gente olhar aqui, está meio não está os dois correndo juntos, mas se a gente olhar aqui, tá o dia 13 aqui, vamos olhar pelo modelo, não tinha nada de chuvas entre hoje, mas a partir de domingo para segunda-feira as chuvas retornam aí para o sul, para o oeste do Paraná, para o sul do Mato Grosso do Sul, para o noroeste de São Paulo, atingindo boa parte aí da região central também, tanto aqui em Goiás quanto no Mato Grosso, também algumas áreas aqui do Tocantins, do oeste da Bahia. Isso pode trazer uma certa complicação aí, mas de uma certa forma as condições são tranquilas. Volta a chover no sul do Brasil também, nesses próximos dias, volta a chover bem também, pelo modelo europeu a mesma coisa. Então não vejo grandes problemas. Eu sei que está seco, para os estados está bem seco aí em algumas regiões, muita apreensão. Choveu ontem, hoje é sexta-feira, dia 13 de abril, e a gente lembra que ontem choveu bem em algumas regiões aí de Rio Verde, no Mato Grosso, de Minas Gerais. Tivemos chuvas em excesso também, como circulou aí pelas redes sociais, ou as áreas alagadas de Paragominas na quarta-feira, ou seja, é uma condição de muitas chuvas para a região norte ainda, por conta da zona de convergência, e o sul, a frente fria passando entre hoje, sexta-feira, e o final de semana, provocando aí chuvas mais generalizadas no Rio Grande do Sul. Essas chuvas no Rio Grande do Sul devem trazer paralisações momentâneas aí na realização da colheita da soja e do arroz, mas por outro lado beneficia aqueles que têm lavouras de segunda safra na região. Então não vejo grandes problemas para o Brasil nesses próximos 10 dias, está 7 dias, mas nos próximos 10 dias com relação às chuvas, uma vez que vão ocorrer chuvas em todas as regiões produtoras do Brasil, agora um pouco no final de semana mais concentradas no sul e mais na semana que vem ainda nas regiões centro-norte. Porém, as chuvas na região centro-norte do Brasil começam a diminuir gradativamente ao longo aí dessas próximas semanas, já que as chuvas voltam a ficar mais concentradas no sul. Tá ok? Fala-se muito, começou-se uns alertas de frio extremo para o sul do Brasil, agora entre o dia 17 e o dia 20 do 4, por isso eu trouxe esses mapas aqui para você, que é de pressão, que são as linhas de pressão, ou seja, as ondas de pressão que vão ocorrer nesse período do 17 ao 20 do 4. Então observem que realmente nós vamos ter um bolsão de alta pressão entrando de 1020 bares no dia 17. Isso vai fazer com que as temperaturas caiam, mas no dia 18 as temperaturas, esse bolsão chega a 1024, ou seja, as temperaturas devem abaixar de 15 graus Celsius, principalmente no sul do Brasil, em algumas áreas. Corre o risco de geadas? Eu acho que não. Apesar de você ter bolsões aí de alta pressão, tanto de 1020 quanto de 1024, as temperaturas não estão caindo abaixo de 10 graus, estão ficando entre 10 e 15 graus Celsius, ou seja, nenhuma preocupação para o milho, principalmente do Paraná, do sul do Mato Grosso do Sul, até mesmo aqui de São Paulo. Não vejo isso. Eu vejo sim
que haverá uma onda de frio chegando, as temperaturas mínimas vão ficar mais baixas, em algumas regiões até em torno entre 10 e 15 graus Celsius, mas está longe dessa temperatura ter potencial para a formação de geadas. Não vejo risco, por enquanto, como já houve alertas aí de uma possível geada, tá? Se olharmos as previsões para os próximos 45 dias aqui no Brasil, pessoal, tudo muito tranquilo. Ó, essa semana, no dia 16, tudo tranquilo, chovendo, como eu disse, voltando a chover. Semana que vem ainda tem algumas chuvas, retornam as chuvas para o sul do Brasil. Ou seja, pessoal, apesar de você ter um período seco aqui, um período seco ali, um impacto aqui, um impacto ali, mas de uma certa forma as condições estão excepcionais para as lavouras de segunda safra. Para a colheita, no norte do Brasil está afetando, já temos alguns prejuízos lá na região de Balsas, na região do Piauí, por conta de excesso de chuva, a mesma coisa no Pará, tá? Por excesso de chuva, já tem um percentual grande de grãos aridos, mas com a diminuição das chuvas agora, as condições voltam a ficar bastante favoráveis aí à realização da colheita e, consequentemente, à produtividade e qualidade dos grãos. Não vejo grandes problemas, pelo menos por enquanto, voltando a chover relativamente bem em todo o Brasil, agora nesses próximos 5 dias, e as chuvas realmente concentradas um pouco mais no sul, mas mesmo assim, pessoal, não fiquem apavorados com relação à colheita da soja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que não vai atrapalhar. Essas chuvas não vão vir atrapalhar, pelo contrário, irão só beneficiar. Ok? Estados Unidos, eu não coloquei nada dos Estados Unidos, mas deixa eu dar um panorama aí dos Estados Unidos para vocês. Por enquanto, eu vi que circulou algumas imagens, né, de neve nos Estados Unidos agora, nessa semana. Pessoal, isso é normal. Tem neve em Chicago, tem neve em outras regiões, como vai ter uma nova nevasca agora, esse final de semana, como está sendo. Isso é normal, pessoal. Isso é normal. É abril, é um mês de transição entre o inverno e a primavera. É igual ao nosso setembro, que pode ocorrer geadas aqui no sul do Brasil em setembro. Pode. É a mesma coisa que nos Estados Unidos. Estamos no mês de transição, então as massas de ar polar, né, entram, provocam a queda da temperatura, horas com neve, horas só formação de geada, mas como está no início do plantio, esquece, pessoal, tudo muito tranquilo. Por quê? As temperaturas vão subir ao longo da semana que vem, então vai dar condições. Pode ser que atrase 1, 2, 3%, mas lembrem, o ano passado atrasou também o plantio do milho e da soja, e eles foram beneficiados por esse atraso, porque a estiagem, que há a possibilidade de ocorrer em julho novamente, uma estiagem, se atrasar o plantio agora, escapa numa possível estiagem em julho, no meio do ano, lá deles, em pleno safra. Então, seja, esquecem esse negócio, está atrasado, vai causar problema. Esquecem isso, isso não tem nada a ver, tá? Vamos ter que monitorar sim o plantio para depois lá na frente entender se uma possível geada, uma possível seca ou chuvas demais podem trazer certos impactos, mas hoje a Rural Clima e a AMD e outras empresas não trabalham com quebra de produção nos Estados Unidos, pelo contrário, tá? Continuamos com uma tendência de clima bom, favorável e uma produção realmente boa para os Estados Unidos. Vai ser igual ao do ano passado? Vai ser superior ao que foi do ano passado? Isso vai depender da área plantada. Por enquanto, hoje a gente trabalha com o relatório da USDA, né? A Rural Clima trabalha com o relatório da USDA divulgado no final de março, falando uma redução de área. Se mantiver essa redução de área, teremos sim uma produtividade um pouquinho menor do que foi no ano passado, mas mais por conta da redução de área do que propriamente clima. Se vier um aumento de área, como tudo pode estar levando a crer que em junho, no relatório de junho, vem um aumento de área de soja, se isso realmente acontecer, vão produzir mais do que os 119, 120 milhões de toneladas que produziram no ano passado de soja. Tá? Porque o clima vai ser novamente excepcional. Não vejo uma condição tão desfavorável assim. Por quê? Terminou a laninha, acabou a laninha, não existe mais laninha.
Estamos entrando num período de neutralidade climática, ainda com viés negativo, tá? E uma tendência de que as temperaturas no segundo semestre venham aumentar. A temperatura das águas do oceano vem até aumentar, como aconteceu ano passado, no mesmo período. Ou seja, tudo está muito igual, ou muito semelhante, melhor dizendo, do que em 2017. Ou seja, uma condição excepcional também, tanto para a segunda safra, aqui no Brasil, quanto para safras de grãos de soja, milho e algodão nos Estados Unidos. Então, ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço a todos, tá? E até o nosso próximo alerta.